Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Naruto, Lua Prateada de Konoha. Capítulo 211. Os resultados do exame não foram nenhuma surpresa. Minato e seus dois companheiros de equipe passaram sem problemas. Talvez graças ao incentivo de Mikoto e Kushina, Kujetsu demonstrou uma iniciativa rara durante o exame de graduação. Sem depender de sua personalidade interior, ela derrotou com sucesso o genin adversário usando sua própria esgrima e avançou suavemente. Após receberem seus protetores de testa, o trio não retornou à academia para se exibir. No entanto, o terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi, reservou um tempo para visitar a academia e anunciou oficialmente o lançamento do plano da equipe prodígio. Ele revelou os nomes dos 9 prodígios selecionados para o grupo inaugural, os 3 do esquadrão de Oshiyomi, a geração anterior de Inoshika CH, os irmãos Iga e um promissor jovem Uchiha. A notícia caiu como um tapa na cara daqueles que antes zombavam de Kujetsu. A garota até então desconhecida do clã Uchiha tornou-se instantaneamente um assunto polêmico em toda a academia. Mas nada disso importava para Kujetsu agora, porque ela estava passando por um intenso treinamento pré-batalha sob o olhar atento de Oshiyomi. Como Kushina não seria enviada para a linha de frente e a única deficiência de Minato era sua falta de experiência em combate letal, o foco principal do treinamento de Oshiyomi era Kujetsu. Por conhecer suas personalidades divididas, Oshiyomi criou um regime especializado para cada uma delas. Sua personalidade principal treinava controle de chakra, ninjutsu básico e fundamentos de taijutsu. Mas quando se tratava de experiência real de combate, enfrentar a morte, adaptar-se sob pressão e dominar habilidades letais, tudo era confiado à sua personalidade interior. Kujetsu era um caso único. Oshiyomi não esperava que a personalidade principal se adaptasse rapidamente ao campo de batalha. Então, em vez disso, investiu suas técnicas de combate mais avançadas em sua personalidade interior. Se Kujetsu quisesse sobreviver à guerra, seu trunfo precisava ser totalmente dominado. E a Kujetsu interior não decepcionou. Dotada de Kenjutsu desde o início, ela progrediu na velocidade da luz sob a orientação de seu Sharingan de 2 Tomoe. Com a vantagem de aprendizado quase trapaceira do Sharingan, somada ao combate individual de Oshiyomi, ela experimentou um avanço em sua esgrima em apenas 2 semanas. Nesse ponto, Kujetsu, em seu estado de personalidade interior, conseguia lutar contra Minato sem a técnica de cintilação corporal. Esse nível de crescimento era nada menos que surpreendente. Enquanto isso, na linha de frente do Reencountre, o rosto de Danzo mostrou uma expressão inegável de satisfação presunçosa. Seus posicionamentos estratégicos durante a ofensiva ocorreram conforme o planejado. As negociações com Ans da Salamandra transcorreram inesperadamente sem problemas. Estava claro que o ataque anterior de Oshiyomi deixará uma profunda impressão. Danzo não era exatamente um Kage, mas já havia conhecido o suficiente para reconhecer as sutis mudanças na aura. Ele podia sentir, a antiga ferocidade de Ans havia desaparecido. Embora ainda poderoso, o homem havia perdido a vontade de dominar o mundo shinobi. Diante da delegação de Konoha, ele vociferou, mas foi tudo superficial. Danzo rapidamente garantiu uma aliança formal. Em troca de um grande carregamento de alimentos, Ans concordou em direcionar suas forças para a frente de batalha de Sunagakure, em vez de interferir em Konoha. É claro que Ans trouxe apenas um número simbólico de Jnin, apenas 10 deles. Ele claramente não tinha intenção de lutar a sério, mas Danzo não se importava. Contanto que Ans não interferisse, as mãos de Konoha estavam desamarradas. Com a rendição do líder da chuva, as forças gêmeas estagnadas de Konoha finalmente começaram a se mover. Eles contornaram a antiga zona de guerra das 4 vilas e estabeleceram fortalezas em territórios anteriormente sob controle de Amegakure. A aliança repentina pegou Iwagakure e Sunagakure completamente desprevenidos. Antes que qualquer uma das vilas pudesse redistribuir suas forças, Konoha já havia tomado o terreno elevado. Mas não foi só a aliança que deixou Danzo tão satisfeito, foi o fato de ele ter conseguido arrancar um pedaço do acampamento de Oshiyomi. Não importa o quão astuto você seja, Oshiyomi, ele zombou internamente, você ainda terá que beber da minha bacia eventualmente. Como ele esperava, a linha de frente havia se tornado uma fortaleza sob o comando de Oshiyomi. Quase todos os postos-chave estavam ocupados por seus seguidores, jovens shinobi que o reverenciavam. Isso, ironicamente, deu paz de espírito a Danzo. Se as linhas de frente tivessem sido organizadas da mesma forma que estavam antes da chegada de Oshiyomi, Danzo teria achado isso suspeito. Pensando nisso, Danzo não pôde deixar de mostrar um olhar de zombaria. Ele zombou e ridicularizou muito de mim, mas no final, ele está fazendo a mesma coisa que eu. Com o atual arranjo de Oshiyomi na linha de frente, se alguém dissesse que ele não tinha ambições, Danzo não acreditaria, mesmo que você o espancasse até a morte. Jack Oshiyomi, só mais um hipócrita em busca da fama. Se qualquer outra pessoa tivesse vindo aqui, teria se resignado ao fracasso depois de ver tal arranjo. Mas quem era ele, Danzo? Depois que ele confirmou que Oshiyomi, Jiraiya e os outros haviam deixado a frente, e que Jiraiya não tinha interesse em comandar, Danzo atacou. Usando mentiras, manipulação e técnicas proibidas, ele cavou um túnel através da muralha da fortaleza. Discretamente, ele transformou alguns líderes de esquadrão na linha de frente em seus próprios agentes. Com ele sob seu comando, os planos de Oshiyomi deixaram de ser segredo. Tudo o que Danzo precisava era do momento certo, e ele acabaria com a chamada Lua Prateada de Konoha.
No momento em que ele estava prevendo a queda de Oshiomi, um agente da Holt invadiu sua tenda. Danzo-sama, notícias urgentes. Fale claramente, disse Danzo, franzindo a testa. Mas o homem estava abalado demais para perder tempo. Apressou-se em relatar. As linhas de frente de Sunagakure e Iwagakure acabaram de receber reforços massivos. Estão totalmente mobilizadas e prontas para a batalha. Um dos nossos agentes infiltrados em Sunagakure conseguiu espalhar a notícia antes de morrer. Graças às informações dele, nosso perímetro de defesa evitou grandes perdas. Mas, essa não é a pior parte. Os olhos de Danzo se estreitaram. Iwagakure enviou uma unidade da qual só tínhamos ouvido falar por meio de rumores, a unidade de escavação com liberação de terra. Eles contornaram completamente o campo de batalha principal e deram a volta para lançar um ataque surpresa ao comboio de suprimentos destinado a Ans. Eles queimaram tudo. Enormes estoques de comida, tudo destruído. Ans está furioso. Ele está exigindo que Konoha substitua o carregamento imediatamente. Caso contrário, ele diz que não conseguirá manter o controle sobre a Megakure e que a aliança entrará em colapso. A expressão de Danzo escureceu instantaneamente. A presunção desapareceu. Com o estrondo estrondoso, ele bateu a palma da mão na mesa. Maldito Noki, velho cão traiçoeiro. Depois de desabafar, Danzo se forçou a se acalmar. Respirou fundo. Qual é a situação no campo de batalha principal? Conseguiremos manter nossas linhas? O agente Holt hesitou. Devido às redistribuições massivas de inimigos, muitos dos nossos espiões desapareceram. Não temos uma visão clara de suas formações. Minha recomendação é que você, Danzo-sama, solicite reforços de emergência de Konoha. Ele respirou fundo antes de continuar. Mais especificamente, convoque Oshiomi e sua equipe de volta para a linha de frente. Se o inimigo estiver mobilizando forças de elite, não conseguiremos manter as duas frentes ao mesmo tempo sem a ajuda deles. Capítulo 212. No final, Danzo aceitou a sugestão do subordinado. Embora lhe ferisse o orgulho admitir, a verdade era clara. No campo de batalha, Oshiomi e os outros possuíam uma liderança muito mais forte do que ele. Havia, é claro, outro motivo. Ele temia que uma derrota militar pudesse minar sua influência atual. Era melhor se ater ao seu trabalho de inteligência. Se Konoha vencesse, ele ainda poderia reivindicar algum crédito. Se perdessem, ele não teria que arcar com a culpa. Ganhar méritos de guerra sem levantar um dedo? O que poderia ser mais doce do que isso? Danzo imediatamente redigiu uma carta e a enviou para a mesa de Hiruzen Sarutobi. Ao ler o conteúdo, a expressão do terceiro Hokage tornou-se séria. Sem perder tempo, virou-se para o Anbu ao seu lado e ordenou: notifiquem todos os jonins e chefes de departamento de Konoha para comparecerem à sala de conferências. Esta é uma reunião de emergência em tempos de guerra. Todos os jonins de Konoha devem estar presentes. Naquele momento, Oshiomi estava no complexo Senjukan Tsunade, meio flertando, meio monitorando o progresso do treinamento de seus 4 jovens protegidos. Navaki, um garoto simplório, ingenuamente passou a acreditar que tinha potencial para desenvolver a liberação de madeira depois que Oshiomi lhe fez um grande discurso. O garoto havia abandonado completamente o desejo de ir para o campo de batalha. Em vez disso, assumiu a missão de proteger Kushina de um ataque de fúria e impedir que espiões de outras aldeias desencadeassem a fúria de sua besta com cauda. Agora, ele estava obcecado em tentar despertar a liberação de madeira. Dada a atual garra e talento natural de Navaki, ele provavelmente não se tornaria um segundo Hashirama. Mas se tornar uma versão mais forte de Yamato? Essa era uma possibilidade real. Perto dali, Minato e Kujetsu tinham acabado de treinar quando o Anbu chegou. Ao saber que uma reunião de emergência em tempo de guerra havia sido convocada, Oshiomi e Tsunade franziram a testa ligeiramente, mas não hesitaram. Deram aos 4 jovens permissão para treinar livremente pelo resto do dia e em seguida, seguiram para a sala de conferências do prédio do Hokage. Quando chegaram, a sala de conferências já estava lotada de Chunin. Embora quase metade do shinobi de alto escalão de Konoha estivessem atualmente destacados para a linha de frente, um número significativo ainda permanecia como parte das forças de defesa interna da vila. Quando Oshiomi e Tsunade entraram, Shinku e Orochimaru já estavam lá, e eles acenaram para que eles viessem e sentassem juntos. Como todos se conheciam, Tsunade sentou-se ao lado de Shinku, e Oshiomi sentou-se do outro lado de Tsunade. Pouco tempo depois de se sentarem, uma figura deslizou para o assento ao lado de Oshiomi, familiar, mas também desconhecida. Desconhecido, porque Oshiomi nunca havia interagido com aquele homem antes. Familiar, porque ele reconheceu o rosto das memórias de sua vida passada da série original. O homem tinha cabelos longos, azul claros, pele clara e feições simétricas, o tipo de cara bonito e de rosto fresco que atrairia facilmente a atenção feminina. Assim que Oshiomi viu seu rosto, ele imediatamente o identificou. Este era ninguém menos que Kato Dan, o primeiro amor de Tsunade na história original. Na história original, esse mesmo encontro ocorrerá após a morte de Navaki, mas antes do Sannin lendário enfrentar Ans. No entanto, devido à presença de Oshiomi e às consequentes mudanças na trajetória da guerra, a linha do tempo havia mudado. Tsunade, Jiraiya e Orochimaru já haviam se tornado os Sannin antes do previsto. Como resultado, esse encontro agora acontecia em um momento diferente, e era Oshiomi quem estava sentado ao lado de Tsunade em vez de Jiraiya.
Ao ver Dan sentado ao seu lado, estendendo a mão com entusiasmo para cumprimentá-lo, Oshiomi olhou para Tsunade, que sorria tolamente para o seu perfil. Ele se virou e apertou a mão de Dan com um sorriso. Ele não tinha intenção de desprezar ou zombar de Dan. Isso seria mesquinho. Só alguém inseguro em seu relacionamento sentiria a necessidade de impor seu domínio por meio do ciúme. Em termos de força e aparência, Oshiomi superava Dan. Some-se a isso os anos de profunda afeição entre ele e Tsunade, não havia como a aparição repentina de Dan abalar o vínculo entre eles. Estaria ele se subestimando? Ou estaria subestimando Tsunade? Se depois de tudo isso Dan ainda conseguisse roubá-la, então qual era o sentido de ele ser um transmigrador? E a verdade reforçou essa confiança. Na linha temporal original, Tsunade e Dan só se aproximaram porque a morte de Navaki a deixou emocionalmente vulnerável. Mas agora Navaki estava viva e bem, e Oshiomi estava ao lado de Tsunade há anos. Naturalmente, todo seu coração pertencia a ele. Ela nem sequer olhou na direção de Dan. O próprio Dan era um homem honesto. O relacionamento entre Tsunade e Oshiomi não era segredo. Com sua personalidade peculiar, ele jamais tentaria interferir no romance de outra pessoa. Seu contato com Oshiomi foi puramente por respeito à reputação e à força do jovem. Não havia segundas intenções. Após uma breve e cordial conversa, o terceiro Hokage subiu ao pódio e anunciou o início da reunião. Ele começou explicando o estado terrível das linhas de frente. À medida que detalhava a piora da situação, todos na sala franziram as sobrancelhas. Após um olhar rápido para os nin reunidos, Hiruzen continuou. Há 2 itens principais na agenda de hoje. Primeiro, a questão de fornecer suprimentos alimentares adicionais para a Megakuri. O carregamento que havíamos prometido anteriormente foi destruído pela unidade de escavação de liberação de terra de Iwagakuri. Pergunto a todos, devemos enviar outro carregamento? E se sim, como garantimos que os suprimentos não serão alvos novamente? Segundo, precisamos finalizar a lista de pessoal que será destacado para as linhas de frente. A guerra está chegando. Espero que todos falem livremente para que possamos formular um plano de batalha sólido e eficiente. Assim que o Hokage terminou de falar, a sala fervilhava de discussão. Não se tratava de uma reunião de empresa ou conferência departamental da vida passada de Oshiomi. Era uma guerra que envolvia amigos, irmãos e filhos. Todos estavam profundamente envolvidos. A atmosfera era intensa. Em pouco tempo, uma estratégia abrangente foi finalizada. Konoha enviaria outro carregamento de comida para Ans. Para uma vila tão rica em recursos quanto Konoha, isso não era difícil. A prioridade era impedir que a Megakuri causasse problemas. Se pudessem contribuir para a luta, melhor ainda. Quanto à questão da sabotagem pelas unidades de liberação de terra, um plano foi proposto. Os novos suprimentos seriam entregues apenas na linha de defesa avançada. O transporte além desse ponto ficaria a cargo dos próprios homens de Ans. No máximo, Konoha designaria alguns membros do clã Uzumaki ou Iga para auxiliar nas tarefas sensoriais. Se Ans ainda conseguisse perder os suprimentos desta vez bem, ele não teria como se sustentar e poderia se jogar à mercê de Iwagakuri. A estratégia de batalha em si também foi reafirmada. Konoha manteria seu plano original de 2 frentes para impedir uma aliança completa entre Tsunagakuri e Iwagakuri. A linha ofensiva existente continuaria mirando Iwagakuri, enquanto a linha defensiva se manteria em Tsunagakuri. Os comandantes permaneceriam inalterados. Gekko Shiomi de um lado, Atake Sakumo do outro. No entanto, houve mudanças nas funções de suporte. Orochimaru e Tsunade atuariam como vice-comandantes de Sakumo, enquanto Jiraiya, ainda estacionado em Amegakuri, serviria como vice-comandante de Oshiomi, ao lado de Shinko. Cada frente receberia reforços compostos por 30 Jonin, 500 Chunin, 200 Genins. Total, 1.500 ninjas por frente. A partida estava prevista para 2 dias. Não se deixe enganar pelos números, isso era significativo. O número total de ninjas ativos em qualquer uma das 5 grandes vilas Shinobi raramente ultrapassava 20.000 a 30.000. Essa mobilização era apenas o começo. Se a guerra se arrastasse, mais reforços veriam. Capítulo 213. Alguém mais presente tem alguma objeção ou sugestão? Se não, então esta reunião pode ser encerrada. Depois de dar seu resumo final, o terceiro Hokage fez esta pergunta à sala. Oshiomi sentiu claramente Tsunade se enrijecer um pouco ao seu lado. Uma expressão de hesitação passou por seu rosto. Percebendo sua expressão, Oshiomi gentilmente pegou sua mão e a apertou para confortá-la. Tsunade se virou e olhou para ele com uma leve confusão. Oshiomi lhe deu um pequeno sorriso e se levantou, ainda segurando sua mão. Lord Ferd, temos algo que gostaríamos de dizer. Hiruzen Sarutobi soltou um pequeno suspiro ao ver o fogo nos olhos de Tsunade. Ele já tinha a sensação de que isso seria uma dor de cabeça, mas ainda assim gesticulou para que seguissem em frente. Tsunade lançou um olhar agradecido a Oshiomi, respirou fundo e falou alto e claro. Como chefe do corpo médico do campo de batalha durante a última guerra, testemunhei com meus próprios olhos quantos camaradas que poderiam ter sido salvos morreram desnecessariamente, alguns devido à perda excessiva de sangue, outros simplesmente porque não tínhamos pessoal médico suficiente disponível. Se cada esquadrão padrão de 4 homens enviado para a linha de frente fosse equipado com um ninja médico treinado, nossa taxa de sobrevivência e de sucesso nas missões no campo de batalha melhorariam drasticamente.
É por isso que acredito ser fundamental que comecemos imediatamente a desenvolver uma instituição capaz de treinar em massa ninjas médicos para situações de combate. O terceiro Hokage esfregou as têmporas cansado. O que você diz faz todo sentido. Mas o problema agora é que nossa vila tem uma proficiência geral muito baixa em ninjutsu médico. Expandi-la para todos os níveis exigirá tempo e esforço consideráveis. Acelerar esse processo exigiria uma grande quantidade de financiamento. E na nossa situação atual, atolada em uma guerra, a Konoha simplesmente não tem recursos para algo dessa magnitude. O que o resto de vocês acha? Os shinobi reunidos se entreolharam, trocando olhares silenciosos. Todos entendiam a importância dos ninjas médicos em momentos cruciais, mas a questão do financiamento era real. Não era algo que pudesse ser ignorado. Se muito orçamento fosse desviado para a divisão médica, deixando o restante do esforço de guerra subfinanciado, as consequências poderiam ser desastrosas. Ninguém presente queria ser responsável por esse tipo de fracasso. Vendo tanto o Hokage quanto os ninja elite ficarem em silêncio, Tsunade começou a cerrar os dentes. Sua frustração estava estampada em seu rosto, ela estava prestes a perder a paciência. Oshiomi deu outro tapinha gentil na mão dela, sinalizando para que ela se acalmasse. Então deu um passo à frente e falou: Lord Hokage, não estamos sugerindo que um sistema médico totalmente desenvolvido seja construído imediatamente, especialmente em condições de guerra. Algo tão elaborado não se constrói da noite para o dia. Mas podemos dar pequenos passos práticos a partir de agora. Proponho que a partir deste ano, comecemos a testar o potencial de ninjas médicos de crianças a partir do 4º ano na Academia Ninja. Identifiquemos aqueles com talento desde cedo. Aqueles que se mostrarem promissores poderão ser transferidos diretamente para o Hospital de Konoha e matriculados em um curso especial de treinamento médico. Nossa meta é formar um grupo utilizável de ninjas médicos em 2 anos. Além disso, podemos testar os genins atualmente posicionados nas linhas de frente. Sua eficácia em combate já é limitada, então valeria a pena avaliar se algum deles tem potencial para se tornar um ninja médico. Se algum deles conseguir, podemos designá-los para Tsunade para treinamento acelerado. Mesmo que aprendam apenas técnicas básicas de cura, eles podem lidar com ferimentos superficiais e aliviar a carga do corpo médico principal. O que vocês acham? Com essas palavras, os olhos dos presentes brilharam. É claro, embora ninjas médicos de alto nível fossem difíceis de treinar, ensinar ninjutsu médico básico para genins não era tão desafiador. Era eficaz, acessível e prático. Os resultados podem não ser perfeitos, mas às vezes saber como limpar um ferimento e estancar o sangramento pode significar a diferença entre a vida e a morte. Desta vez, vozes de apoio começaram a se erguer. Dan foi o primeiro a se manifestar, seguido por Orochimaru e Shinku, que apoiaram Tsunade. Mais e mais nin manifestaram sua concordância, desde que o financiamento fosse usado com sabedoria. O terceiro Hokage finalmente assentiu, sinalizando sua aprovação. Ele concordou em solicitar fundos adicionais ao Dain do Fogo especificamente para o treinamento de ninjas médicos iniciantes. Quanto a um sistema médico completo, isso teria que esperar por um momento mais oportuno. Com a proposta aceita, a reunião foi oficialmente encerrada. Todos retornaram às suas atribuições. Aqueles que ficaram para trás se prepararam para as próximas missões, e aqueles que seguiram para a frente de batalha fizeram as malas e aproveitaram os 2 dias seguintes para descansar antes da mobilização em larga escala. Tsunade estava animada ao deixarem o salão de conferências. Na verdade, ela nunca imaginara obter aprovação para um corpo médico completo de uma só vez. A intervenção oportuna de Oshiomi havia reduzido a proposta a um nível realista e alcançável, perfeitamente alinhado com seus objetivos. Naturalmente ela estava animada. Quando os 4 saíram, Tsunade, ainda em cima dela, olhou ao redor. Viu que não havia ninguém por perto e corajosamente ficou na ponta dos pés para beijar Oshiomi na bochecha. Atrás deles, Orochimaru e Shinku desviaram o olhar, declarando silenciosamente: não vamos assistir a essa bobagem sentimental. Dan, que a seguia a uma curta distância, sentiu uma breve pontada no coração ao vê-la, mas seus sentimentos por Tsunade nunca foram além de uma admiração superficial. Depois de descobrir sobre o relacionamento dela com Oshiomi, ele já havia deixado de lado qualquer pensamento persistente. Depois de um breve momento para se recompor, ele caminhou até o casal para cumprimentá-lo. Apoio totalmente a sua proposta, disse ele calorosamente. Se isso ajudar a aumentar as taxas de sobrevivência no campo de batalha, então fico sinceramente feliz. Tsunade ainda estava agarrada a Oshiomi. Ouvindo o que Dan disse, ela retribuiu educadamente o elogio. Obrigado. Honestamente, foi graças ao apoio de todos que o plano foi aprovado. Dan hesitou um pouco antes de dizer: para dizer a verdade, minha irmã mais nova morreu há 1 ano durante um ataque surpresa de uma aldeia inimiga. Ela não conseguiu receber tratamento médico a tempo. Ela tinha acabado de dar à luz quando aconteceu. A expressão de Tsunade se suavizou com compaixão. Ela olhou para Dan com uma tristeza suave. Sinto muito em ouvir isso. Oshiomi, no entanto, ficou intrigado com a história. Sem pensar, perguntou: então o que aconteceu com sua sobrinha? O tom de Dan permaneceu firme, sem demonstrar qualquer sinal de estar dominado pela emoção. Ele até sorriu, uma expressão calma e gentil que lembrava de Minato. Ela teve uma vida difícil. Perdeu os pais cedo. Eu a criei sozinha. Dei-lhe o nome de Shizune.
Na verdade, se possível, adoraria levá-la a Tsunade-senpai algum dia, para ver se ela tem aptidão para ninjutsu médico. Tsunade podia sentir que Dan realmente apoiava o plano que ela e Yoshiomi haviam proposto, e ela respondeu com entusiasmo. Com certeza. Se ela tiver talento, eu ficaria mais do que feliz em aceitá-la como aluna. Yoshiomi já tem 3 discípulas. Isso está começando a me deixar com um pouco de inveja. Dan riu levemente das palavras dela. Olhando para o céu, desculpou-se educadamente. Isso seria maravilhoso. Está ficando tarde. Preciso voltar para cuidar dela. Vocês dois cuidem-se. E vocês realmente formam um casal perfeito. Tsunade sorriu ainda mais radiante ao ouvir isso. No caminho de volta, ela disse a Yoshiomi. Aquele tal de Dan é até legal. O que você acha de aceitá-lo como subordinado algum dia? Yoshiomi deu-lhe um sorrisinho estranho e se inclinou para beijá-la. Acho que vale a pena considerar. Capítulo 214. Nos últimos 2 dias, Yoshiomi não havia dedicado muito tempo ao treinamento de Minato e Kujetsu. Em vez disso, dedicou a maior parte do tempo a Tsunade e aos 4 jovens, levando-os para um passeio relaxante pelos arredores de Konoha. Esta missão era diferente daquela contra Ans. Desta vez, depois que deixassem a vila, poderiam levar 3 ou até 4 anos para retornar. Então, Yoshiomi queria garantir que eles criassem boas memórias antes de partir. Embora Kujetsu não fosse sua aluna há muito tempo, o calor e o entusiasmo de Yoshiomi e dos outros já haviam derretido grande parte do gelo em seu coração. Ela não era mais a garota tímida e reservada de antes. Embora ela ainda não falasse muito, era claro para qualquer um que ela estava sorrindo muito mais ultimamente. Yoshiomi já havia conversado com Uchiha sobre a entrada de Kujetsu no campo de batalha. Curiosamente, quem veio falar com ele foi ninguém menos que Uchiha Iwa, o mesmo cara que certa vez agiu com mais força e apanhou mais. Eles não se viam há mais de uma década. Uchiha Iwa não era mais o adolescente impetuoso e caipira de então. Embora ainda mantivesse um pouco daquela arrogância tradicional dos Uchiha, ele estava claramente se controlando na frente de Yoshiomi. Embora ainda não soubesse que Yoshiomi havia alcançado o nível Kage, já ouvirá falar bastante sobre suas conquistas. Ciente da força de Yoshiomi, Iwa manteve uma postura respeitosa e não o incomodou por causa de Kujetsu. Afinal, a garota nunca fora popular dentro do clã Uchiha para começo de conversa. Se Yoshiomi quisesse aceitá-la como discípula, tudo bem. Ela era apenas uma garota que empunhava espadas, nada de especial. Com tudo pronto naquela noite, Yoshiomi e Tsunade terminaram de arrumar as malas, junto com Minato e Kujetsu. Ao amanhecer do dia seguinte, eles liderariam suas tropas para as linhas de frente. Enquanto a primeira luz da manhã surgia no horizonte, a maioria dos civis de Konoha ainda dormia profundamente. Mas nos portões da vila, uma força enorme já havia se reunido. Quase 1.500 shinobi estavam lado a lado em formação cerrada. A simples visão deles evocava uma presença intimidadora e avassaladora. Yoshiomi e Orochimaru, comandantes da unidade, olharam para a multidão atrás deles e não conseguiram evitar uma onda de orgulho. Após confirmarem a hora, trocaram um olhar, viraram-se para os shinobi de Konoha reunidos e gritaram em uníssono: sair! Com isso, os dois se viraram e lideraram a marcha em direção ao sol nascente, enquanto a maré de aço de 1.500 shinobi os seguia em formação perfeita. Como força de reforço, eles avançaram rapidamente em direção à Terra da Chuva. Apesar de um grande número de genins desacelerando o ritmo, eles ainda conseguiram chegar em 4 dias. Graças à aliança de Konoha com a Terra da Chuva, a jornada foi tranquila e ininterrupta. Ao chegarem, fizeram um breve descanso em uma das antigas linhas defensivas atrás da frente atual. Enquanto estava lá, Tsunade reservou um tempo para fazer um teste básico de aptidão médica e ninjutsu no genin. Como era de se esperar, tornar-se um ninja médico não foi tão fácil. Dos 400 genins da força de apoio, apenas cerca de 100 demonstravam algum talento em ninjutsu médico. Tsunade os dividiu rapidamente, designando grupos para a frente de Suna ou para a frente de Iwa. O grupo que permaneceria com ela por muito tempo na frente de Suna foi confiado a Orochimaru, que os levou à frente para começar a se organizar. Tsunade permaneceu no acampamento temporário com cerca de 50 genins médicos, planejando fazer um curso intensivo de 1 semana. Ao longo daquela semana, ela lhes ensinaria técnicas médicas básicas e compartilharia grande parte de sua experiência pessoal em ninjutsu médico. Somado ao grupo de médicos que ela já havia começado a treinar na linha de frente, isso deveria bastar por enquanto. Para garantir sua segurança, Yoshiomi deixou todos os nin de reforço originalmente designados para a frente de Iwa estacionados com ela, enquanto ele próprio se movia com Shinku, 500 nin e seus 2 discípulos em direção à frente de Iwa. Danzo, aquele velho bastardo, já havia escapado da frente de batalha de Iwa. Assim que soube que Yoshiomi estava retornando, ele partiu durante a noite, claramente tentando evitar qualquer interação direta. Embora o acampamento tivesse sido realocado a uma boa distância e tivesse se expandido significativamente, o layout interno da frente de Iwa era mais ou menos o mesmo de quando Yoshiomi partiu pela última vez. Na verdade, tanto Iwagakure quanto Sunagakure ainda estavam em fase de preparação. Embora tenham ocorrido várias escaramuças nesse meio tempo, todas foram de pequena escala, de 10 a 30 shinobi no máximo, com baixas relativamente mínimas. Os shinobi da frente de batalha de Iwa ainda tinham grande estima por Yoshiomi. Assim que seu grupo chegou, foram recebidos com aplausos entusiasmados. Shinku, que caminhava ao lado dele, ergueu uma sobrancelha.
Nossa, sua reputação aqui é meio insana, hein? Atrás deles, Minato e Kujetsu observavam Oshiomi cumprimentando a multidão. Ambos ficaram surpresos, então este era o mesmo professor que normalmente parecia um pouco distraído e excêntrico. Enquanto todos ainda estavam animados com o retorno de Oshiomi, um homem na multidão congelou quando viu a garota parada atrás dele. Era Ushira Okushin. Não havia como ele estar enganado. Embora a constituição física e as roupas dela tivessem mudado, ele tinha certeza. Era sua filha, Uchiha Kujetsu. De repente, ele perdeu o controle e abriu caminho pela multidão, jogando os braços em volta dela. Kujetsu, estou vendo coisas. Por que você está aqui? Kujetsu examinava nervosamente a multidão desconhecida em busca de um rosto familiar. Ao ver Okushin correr em sua direção, ela abriu um sorriso raro e genuíno. Pai. Assistindo ao emocionante reencontro, Oshiomi interveio para explicar. Okushin, o talento da sua filha chamou a atenção do terceiro Hokage. Ele queria que eu a aceitasse como aluna e a fizesse ganhar experiência real no campo de batalha. Eu mesmo testei a aptidão dela, e ela certamente é talentosa. Então, eu a acolhi como discípula e a trouxe aqui para conhecê-lo. Okushin estava muito entretido examinando a filha para responder, mas os shinobi ao seu redor já estavam cheios de inveja. Droga, Okushin, seu sortudo. Sua filha é muito bonita. Bonito ou não, o principal é que ele veja o filho. Não vejo meu filho há mais de um ano, nossa, nem sei se o pirralho ainda se lembra da minha aparência. Ser acolhida pelo Oshiomi-sama? Ela vai ser alguém importante um dia. Você vai viver uma vida boa, cara. Embora fosse membro dos Uchiha, Okushin não tinha os ares habituais do clã. Na verdade, era ainda mais acessível do que muitos shinobi nascidos na civil. Ele podia não ser popular entre os Uchiha, mas ali no campo de batalha, ele estava se saindo muito bem. Graças à sua natureza confiável, e à confiança visível de Oshiomi nele, Okushin tornou-se uma figura-chave na frente de batalha de Iva. Quando Jiraiya e Oshiomi não estavam por perto, sua palavra tinha grande peso. Então, quando todos o viram reunido com a filha, os parabéns vieram do fundo do coração. Alguns chegaram a dizer que Kujetsu agora era como uma sobrinha, e que a protegeriam com suas vidas no campo. Okushin finalmente saiu do seu transe. Enquanto apresentava Kujetsu a todos, ele se virava para agradecer a Oshiomi repetidamente. Capítulo 215. A sincera gratidão de Okushin fez Oshiomi se sentir um pouco constrangido. Claro, ele havia reaproximado pai e filha, mas por outro lado, ele também havia colocado Kujetsu em uma situação perigosa. Oshiomi deu uma breve explicação a Okushin, mas Okushin não ficou nem um pouco chateado com ele. Ele entendeu muito bem, uma vez que o talento de sua filha fosse reconhecido, era apenas uma questão de tempo até que ela acabasse no campo de batalha. Dada a situação atual da guerra, ela teria sido enviada logo após a formatura de qualquer maneira. E quem sabia se ele sobreviveria tanto tempo, ou se eles acabariam alocados na mesma unidade. Comparado a essa incerteza, encontrar a filha ali mesmo, no campo de batalha, era o melhor resultado possível. Sem mencionar que Oshiomi a acolhera como sua aluna. Okushin tinha uma noção clara da força de Oshiomi. Que sua filha se tornasse sua discípula. Isso era algo digno de comemoração. Vendo que Okushin não tinha objeções, Oshiomi se sentiu à vontade. Ele pediu a Okushin que levasse Kujetsu e Minato para que suas tendas fossem designadas e, em seguida, retornou à tenda de comando principal para esperar. Girando uma caneta entre os dedos para matar o tempo, Oshiomi calculou mentalmente o cronograma. Já devia estar na hora. De fato, um momento depois, um homem de meia-idade de cabelos negros entrou na tenda. Assim que entrou, curvou-se profundamente para Oshiomi, não com a formalidade militar padrão de superior e subordinado, mas com a reverência respeitosa de um membro do clã em direção ao seu líder. Oshiomi-sama, os registros estão todos prontos. Oshiomi pegou o pergaminho de informações e começou a abri-lo, falando com um suspiro. Tio Kei, quantas vezes preciso dizer isso? Não há necessidade de tais formalidades comigo. Esse tipo de respeito deveria ser reservado para Tsunade. Mas Kei riu e respondeu. Não posso fazer isso. Regras são regras. Além disso, você e Tsunade-sama. Bem, isso é só uma questão de tempo, não é? O nome desse homem era Sanada Kei, um Chunin comum da vila. O que poucas pessoas sabiam era que Sanada era um nome que ele havia adotado. Seu nome verdadeiro era Senju Kei. Isso mesmo, ele foi um dos participantes diretos do plano de eliminação do clã Senju. Naquela época, ele tinha apenas 15 ou 16 anos. Num piscar de olhos, 3 décadas se passaram. Quando a notícia da morte de Mito se espalhou, ele pensou que nunca chegaria o dia em que poderia recuperar o orgulhoso nome de Senju. Ele nunca imaginou que ali no campo de batalha Oshiomi o encontraria. Só então percebeu que o plano de tantos anos atrás ainda estava em andamento. Ainda havia esperança para o clã Senju. Localizar quem não foi tarefa fácil. Oshiomi imaginou que, com a lista obtida do testamento de Mito e a oportunidade única oferecida pelas condições de guerra, seria relativamente simples reativar um grupo de Senju. Mas o processo real se mostrou muito mais difícil. Os anciãos mais velhos que Kei já haviam falecido, a maioria deles, pelo menos, levaram o sonho do renascimento do Senju para o túmulo. Presos ao dever de guardar os segredos do clã, foram deliberadamente vagos até mesmo com seus próprios filhos e netos. Como resultado, muitos carregavam sangue Senju sem nem perceber. Os poucos anciãos que ainda estavam vivos eram velhos demais para lutar. Enquanto isso, aqueles da geração de Kei esperaram demais para serem chamados de volta.
Depois de testemunhar a morte misteriosa de alguns de seus pares após a exposição de sua herança Senju, muitos perderam a coragem e decidiram enterrar a verdade profundamente dentro de si. Aceitaram a vida de civis, e alguns até desistiram completamente de ser shinobi. Alguém como Kei, que compreendia completamente o passado, mantinha sua força e permanecia firme em sua lealdade ao Senju. Era incrivelmente raro. Após mais de 6 meses de triagem e busca, Oshiomi encontrou apenas 20 ou 30 indivíduos viáveis entre os milhares posicionados na frente de batalha de Iva. Só isso já era evidência de quão profundamente os Senju haviam sido feridos pelo plano de eliminação do clã Senju. O outrora poderoso clã Senju, antes repleto de elites, diminuiu a tal ponto que até mesmo os membros principais podem chegar a menos de 100. Mas havia esperança. Assim que Tsunade ascendesse ao poder, um renascimento em larga escala do Senju seria finalmente possível. Embora o retorno à sua antiga glória fosse improvável, uma força combinada com o clã Uzumaki ainda seria formidável. Há cerca de 2 dúzias de Senju redescobertos na frente de batalha, após serem despertados por Oshiomi e Tsunade. Já haviam começado a tratá-los como líderes de clã de fato. Chamá-los de força privada não seria uma possibilidade distante. E Oshiomi certamente não desperdiçou esse recurso. Alguns foram promovidos a cargos de alto escalão. O restante, embora não fosse publicamente destacado, havia sido cuidadosamente espalhado por várias unidades na frente de Iva, cobrindo essencialmente toda a linha de batalha. Eles eram os verdadeiros olhos e ouvidos de Oshiomi, secretamente gerenciando e supervisionando todas as atividades na frente de batalha enquanto ele e outros estavam fora. Isso incluía monitorar os planos de Danzo. Danzo se achava esperto. Acreditava ter aberto um buraco na fortaleza que Oshiomi havia construído. Mas o que ele não sabia era que aquelas supostas vulnerabilidades foram plantadas de propósito. Claro, ele conseguiu conquistar alguns dos admiradores menos fiéis de Oshiomi, mas a maioria eram Senju, escolhidos a dedo por Oshiomi desde o início. Seu papel, atuar como agentes duplos. Para Danzo, parecia que estavam lhe dando informações valiosas sobre Oshiomi. Na realidade, estavam juntando informações para ajudar Oshiomi a derrubá-lo. E quanto ao infame selo de erradicação da língua amaldiçoada de Danzo? Por favor, todo o clã Uzumaki havia sido envolvido. O que havia a temer? Sim, aqueles espiões tinham selos de maldição em suas línguas, mas esses selos já haviam sido removidos há muito tempo e reinscritos pelos mestres dos selos Uzumaki. Eles não podiam vazar nenhuma informação, não por causa do selo de Danzo, mas porque suas identidades como agentes duplos nunca estavam em risco. Cada uma das ações de Danzo, quem ele tentou recrutar, quais mudanças obscuras ele realizou, foram meticulosamente documentadas por Senju Kei. Depois de dar uma olhada rápida na lista, Oshiomi não conseguiu evitar um sorriso frio. Aquele velho bastardo é realmente um conspirador. Ele quase me descobriu completamente. Se Oshiomi não conhecesse a história canônica deste mundo, se ele não estivesse preparado para Danzo desde o início, outra pessoa em seu lugar teria sido derrotada sem nem saber como morreu. A estrutura de Danzo era inteligente, digna de alguém com experiência e inteligência. Não é de se admirar que ele tenha conseguido ascender tão alto na Segunda Grande Guerra Ninja sob o favor de Hiruzen, quase alcançando o status de meio passo de Hokage. Depois de ler os registros, Oshiomi o selou e olhou novamente para Kei. Agora eu entendo tudo. Não se preocupe. Ele não vai conseguir me superar. A propósito, tio Kei, como está a situação em Iwagakure? Kei fez uma pausa para organizar seus pensamentos antes de responder. O combate direto não é um grande problema. Nossas forças são tão fortes quanto as deles. Sem uma guerra em larga escala, nenhum dos lados pode levar vantagem. Mas eles têm uma unidade de escavação com liberação de terra. Essa é uma dor de cabeça. Eles já interromperam algumas das nossas linhas de suprimento para ANS, e grande parte da nossa logística de retaguarda foi atacada durante o transporte. Os danos foram graves. Capítulo 216. Oshiomi franziu a testa ligeiramente ao ouvir o relato. Desde seu retorno à Terra da Chuva, ele ouvia menções frequentes à chamada Unidade de Escavação de Liberação da Terra. Em pouco mais de um mês desde sua partida, a equipe já havia conquistado seu nome. Observação. Desculpe pela tradução incorreta no capítulo anterior. Mudarei Unidade de Infiltração para Unidade de Escavação, para facilitar a leitura. Infiltração soou um pouco estranho e não se encaixava muito bem. As rotas de suprimentos de Konoha e Amegakure foram destruídas por esta unidade, transformadas em peneiras. O dano causado foi equivalente ao de uma batalha em larga escala. Havia rumores de que a unidade de escavação era um esquadrão de elite de shinobi de Iwagakure treinados exclusivamente em técnicas de liberação de terra. A liberação de terra era a especialidade de Iwagakure, e já a natureza de chakra mais comum e praticada entre seus ninjas. Mas nas mãos da unidade de escavação, a liberação de terra havia sido elevada a uma forma de arte aterrorizante. Cada membro do esquadrão era especializado em Doton, Moguragakure no Jutsu, técnica de se esconder como uma toupeira, e cada um estava equipado com equipamento especial para escavação. Com a ajuda desse equipamento, eles podiam se mover no subsolo a velocidades que ultrapassavam a maioria dos shinobi na superfície. Também podiam respirar livremente no subsolo, o que lhes permitia operar por dias sem precisar emergir. Suas proezas em combate direto já eram formidáveis e, quando somadas à sua absurda mobilidade subterrânea, tornavam-se um pesadelo.
Se enviar poucos guardas com uma equipe de transporte, a unidade de escavação de liberação da Terra os eliminará. Se enviar muitos, a unidade simplesmente evitará a luta, desperdiçando mão de obra. Konoha e a Megakuri tentaram emboscadas, armadilhas e táticas de perseguição, mas a velocidade de retirada da unidade era monstruosa. Na maioria das vezes, o inimigo desaparecia no subsolo antes mesmo que o primeiro jutsu pudesse ser lançado. Ninguém ousou persegui-los pelos túneis. O subterrâneo era seu território, e qualquer shinobi tolo o suficiente para segui-los até lá teria morrido miseravelmente e irreconhecível. Era um problema quase insolúvel. Depois de ouvir o relatório completo, Oshiomi perguntou: sabemos os números deles? Temos uma estimativa aproximada, respondeu Kei. Durante nossas últimas escaramuças, conseguimos chegar a uma conclusão. É uma equipe de 20 homens com pelo menos um ninja sensorial. De acordo com os batedores Uzumaki, os mais fracos dos 20 são pelo menos Chunin, 14 ou 15 deles. Os 4 ou 5 restantes são Chunin, e há um Chunin de elite. Oshiomi ergueu uma sobrancelha. Não é de se espantar que esta unidade esteja causando tantos problemas. Kei olhou para a expressão de Oshiomi e perguntou subconscientemente: Oshiomi-sama, você tem uma boa solução? Após um momento de reflexão, Oshiomi disse lentamente: não há solução definitiva. Contra uma unidade tão ágil, a única opção é eliminá-los todos de uma só vez. Isso seria simples para Tsunade lidar, mas ela está indo para a frente de Suna agora. Eu mesmo farei contato com eles primeiro. Se eu conseguir acabar com todos eles de uma vez, perfeito. Se não, chamaremos Tsunade. Kei lançou-lhe um olhar um tanto estranho. Então essa é a diferença entre mim e o Oshiomi-sama, hein? Eliminá-los todos de uma vez, claro. É típico dele. No momento em que Kei estava perdido em pensamentos, uma figura irrompeu na tenda. Oshiomi-sama. Um sinalizador acabou de ser acionado lá fora. Provavelmente um dos nossos esquadrões fez contato com a unidade de escavação de Iva. Kei acordou imediatamente de seus pensamentos. Lord Oshiomi, você deveria. Antes que ele pudesse terminar a frase, ele percebeu que Oshiomi já havia desaparecido. A velocidade dele é incrível. Ah, como esperado do poderoso Oshiomi-sama. A cerca de 25 quilômetros do principal posto de comando da frente de Suna, uma unidade de Vagakuri estava massacrando impiedosamente uma equipe de transporte de Konoha. Esses shinobi de Iva pareciam bem diferentes das tropas comuns. Cada um deles usava um capacete de aço um tanto cômico com um aparelho de respiração preso às costas. Além disso, eles usavam luvas especializadas com garras de metal, um equipamento que lhes permitia cavar e, ao mesmo tempo, realizar selos manuais com fluidez. Eles eram a infame unidade de escavação de Vagakuri, e eram absolutamente letais. A equipe de transporte de Konoha estava sendo rapidamente eliminada. Em apenas 2 minutos, toda a equipe de transporte foi aniquilada. A unidade de escavação começou a selecionar suprimentos valiosos dos destroços, selando-os em pergaminhos. Uma vez feito isso, eles colaram etiquetas explosivas nos carrinhos de transporte. Após várias explosões fortes, os valiosos alimentos e suprimentos foram reduzidos a uma pilha de carvão em brasa. Olhando para os suprimentos em chamas, os rostos dos membros do esquadrão de escavação mostravam uma expressão de alegria. A missão de hoje foi fácil demais. Os ninjas de Konoha são desmiolados, nem sequer enviaram homens fortes. Capitão, e agora? Devemos voltar para o acampamento? Estou um pouco cansado nos últimos dias. O capitão da unidade olhou para o céu, hesitou, então um brilho ganancioso brilhou em seus olhos. Ainda é cedo. Vamos ver se conseguimos encontrar outro time azarado. E parem de reclamar, vocês estão em uma situação muito melhor do que o pessoal da linha de frente. Quantas coisas boas você encontrou nesses suprimentos nos últimos 2 dias? O dinheiro que ganharmos vendendo isso depois da guerra será mais do que uma missão de classificação S. Vá para o subsolo e não deixe os reforços de Konoha alcançá-lo. Um dos subordinados murmurou. Só estou preocupado que algo possa dar errado. Estou muito preocupado, desça logo. O que o capitão não sabia era que o perigo já estava se aproximando. Cerca de 20 minutos depois de deixar a tenda de comando, Oshiomi parou. Embora a equipe de transporte ainda estivesse fora de vista, ele já conseguia sentir o cheiro de sangue e o odor acre de explosivos queimados. Com o coração pesado, Oshiomi caminhou pela floresta e viu a cena trágica à sua frente. Tudo o que viu foram os corpos do shinobi de Konoha e os restos carbonizados deixados pelos explosivos. Ele não olhou para os suprimentos destruídos. Seu primeiro passo foi ajoelhar-se ao lado de um dos corpos e verificar sua temperatura. Ainda quentes. Eles não tinham morrido há muito tempo. Ele chegou um pouco tarde demais. Sem se deixar levar pelo arrependimento ou pela autoculpa, Oshiomi ativou o jutsu de invocação. Quando a fumaça se dissipou, Lobo apareceu diante dele. Lobo, você consegue sentir o cheiro de algo além dos corpos? Lobo obedientemente se aproximou e cheirou. Há um cheiro forte de terra. Devem ser shinobi que passam muito tempo no subsolo. Você consegue rastreá-los da superfície? Lobo cheirou o buraco deixado no chão e balançou a cabeça com pesar. Eles têm pelo menos 50 metros de profundidade. Não tem como eu encontrar uma trilha clara daqui de cima. Eu vejo. Com o método de Lobo falhando, Oshiomi franziu a testa. Será que vamos mesmo deixá-los escapar de novo? Ele fez uma pausa, e então uma ideia repentina lhe ocorreu. Concentrando-se, começou a ajustar a natureza do seu chakra, convertendo-o para a liberação da terra.
Sacando sua espada Mikazuki Muneshika da cintura, ele a cravou no chão. Então, usando a lâmina como um condutor, começou a canalizar seu chakra da terra para as profundezas do subsolo. Como o lobo não podia ajudar, ele queria tentar esse método simples para ver se conseguia descobrir o paradeiro deles. Capítulo 217. Quando Oshiomi dominou a transformação da natureza do chakra, seu controle sobre o chakra da liberação da terra atingiu um estado de pura perfeição. Depois de experimentar um pouco, ele descobriu que podia moldar seu chakra da natureza da terra em uma extensão semelhante a um fio, permitindo que ele se espalhasse pelo solo, uma maneira eficaz de sondar a rede de túneis da unidade de escavação. E surpreendentemente funcionou. Oshiomi enviou seu chakra da terra para as profundezas do solo e conseguiu rastreá-lo até o fundo de um dos túneis cavados pelo inimigo. Além disso, ele conseguiu seguir o caminho do túnel por quase 1 quilômetro. Empolgado com a descoberta, ele pulou nas costas de Lobo e afagou seu pelo. Corra 1000 metros para frente. Se for rápido o suficiente, podemos alcançá-los. Lobo respondeu imediatamente disparando em disparada. Comparado às invocações massivas dos 3 lugares sagrados, a vantagem de Lobo era sua velocidade. Embora não pudesse se comparar à técnica de cintilação corporal de Oshiomi, era muito mais rápida do que a velocidade de deslocamento de um jonin comum. Claro, se o objetivo fosse pura velocidade, a técnica de cintilação corporal de Oshiomi era imbatível. Mas usá-la repetidamente em longas distâncias consumiria muito chakra e resistência. Oshiomi ainda precisava de chakra para localizar o inimigo, e mais importante para lutar contra uma unidade de alto nível como aquela. Mesmo sendo um shinobi de nível Kage, ele precisava conservar suas forças. Um único passo em falso no meio da batalha poderia ser fatal. Então, rastreando em intervalos de 1 quilômetro por vez, ele persistentemente seguiu a trilha por mais de 40 quilômetros. Depois de cerca de 1 hora, ele finalmente sentiu uma mudança no subsolo. Ele conseguia detectar vestígios de chakra persistentes, prova de que o inimigo havia passado por ali recentemente. Lobo, mais 5 quilômetros em frente. Estamos quase lá. Lobo estava começando a ofegar. 40 quilômetros em alta velocidade não era pouca coisa, mesmo para ele. Mas lobos foram feitos para resistir, e Lobo não era um lobo invocado comum. Apesar da respiração ofegante, sua velocidade permanecia constante. Ele saiu correndo novamente. Enquanto isso, no subsolo, a unidade de escavação começou a notar algo incomum. O ninja sensorial do esquadrão parou de repente, sua expressão ficando estranha. Capitão, 2 assinaturas de chakra se aproximando rapidamente. Pelo que posso sentir, alguém está nos perseguindo. E ele está montado em uma besta invocadora. O esquadrão inteiro o encarou, incrédulo. Que tipo de louco é esse? Um cara perseguindo toda a nossa unidade de escavação? Quem ele pensa que é? O Okage? O capitão também pareceu perplexo. Mas, depois de um momento, tomou uma decisão. Levantem, vamos emergir e dar uma olhada. Se for um idiota, simplesmente o matamos. Se for alguém forte, recuamos. Não acredito que eles possam fazer nada conosco. Ele sinalizou para a equipe começar a cavar para cima. Desta vez, Oshiomi nem precisou cravar seu Mikazuki Muneshika no chão para sentir as flutuações de chakra vindas de baixo. Ele não ousou ser descuidado, sabendo que havia sido descoberto. Imediatamente agarrou a Mikazuki Muneshika e se preparou para a batalha. O capitão subterrâneo Iva gesticulou para que um dos membros de sua equipe continuasse trabalhando enquanto recuava para o centro do esquadrão e rapidamente realizava selos de mão no estilo terra. Estilo terra, jutsu da montanha da terra. Esse movimento deve ser suficiente para acabar com você. Com isso, ele colocou as mãos no teto de pedra acima. Rachadura! Rachadura! Os outros membros da unidade de escavação pararam o que estavam fazendo porque não eram mais necessários. Conforme o capitão derramava chakra no solo, a terra começou a se transformar. De onde suas mãos tocaram, uma enorme rachadura irrompeu no solo, expandindo-se para cima até romper a superfície. Ao mesmo tempo, a rocha em ambos os lados da fissura foi levantada como papel por uma força misteriosa, formando 2 enormes montanhas de pedra. Oshiomi e Lobo ficaram presos no meio dessas 2 montanhas. Aproveitando a agitação, os shinobi de Iva romperam a superfície um após o outro. O capitão, ainda praticando jutsu, bateu palmas e gritou: "Vá para o inferno, idiota!" Enquanto ele batia palmas com força, as 2 enormes montanhas de pedra começaram a se espremer, com o objetivo de esmagar Oshiomi e Lobo entre elas. O resultado seria óbvio: qualquer um que fosse pego no meio seria achatado como uma panqueca. Ao ver a figura solitária ainda parada e imóvel na espessa nuvem de poeira, o shinobi de Iva caiu na gargalhada. Achei que ele pudesse ser algum tipo de elite. Acontece que ele é só um idiota. Achatado. Que idiota! Enquanto observavam com expectativa, as montanhas de pedra se fecharam lentamente, produzindo um estrondo. O esquadrão explodiu em aplausos. Mas um instante depois, um dos shinobi que aplaudiam perdeu a cabeça abruptamente. Literalmente. Sua cabeça voou para o ar, os olhos ainda arregalados de alegria, sua boca congelada em uma risada meio formada, completamente inconsciente de que havia sido morto. O resto da unidade congelou. Os aplausos cessaram com um som cômico e abafado de gá, como patos sendo estrangulados. Antes que pudessem reagir, uma voz fria soou: "Céu perfurante desenha corte." No segundo seguinte, um anel de luz verde azulada de espada brilhou em sua visão. Os nin entre eles reagiram rapidamente.
No momento em que a primeira cabeça voou, eles perceberam que algo estava errado. Alguns usaram substituição de terra ou cintilação corporal para escapar. Outros tiveram menos sorte. Aqueles que subestimaram a força de Oshiyomi e confiaram em jutsus simples como a técnica de endurecimento da terra ou a parede de terra tiveram suas defesas destruídas, deixando feridas profundas. Mesmo assim, eles foram os sortudos. As verdadeiras vítimas foram os Chunin de nível médio e os Chunin especiais, pegos completamente de surpresa. Eles nem tiveram tempo de reagir antes que o corte penetrante do céu de Oshiyomi os cortasse ao meio. Com apenas 2 tricks, Oshiyomi já havia eliminado quase metade do time. Um dos sobreviventes, salvo apenas pela intervenção de seu capitão, gritou incrédulo. De jeito nenhum. Como você sobreviveu ao jutsu aterrorizante do capitão? Oshiyomi, avançando em direção a um Chunin ferido, olhou para ele casualmente e então lançou uma onda de energia de espada em sua direção. Desta vez, o capitão não conseguiu salvá-lo. A energia da espada cortou o homem em 2. Jutsu aterrorizante? O que, você está sonhando ou eu? Essa técnica lenta nunca iria me atingir. Ele não estava errado. O jutsu da Montanha da Terra era um golpe mortal em um campo de batalha lotado. Mas contra alguém como Oshiyomi, era brincadeira de criança. O jutsu era tão lento que Oshiyomi pôde simplesmente esperar até o último momento e usar a técnica de cintilação corporal 2 vezes para escapar, e então ativou a técnica de fuga transparente para se aproximar furtivamente deles. Achei que vocês fossem uma unidade de elite. Que piada! Capítulo 218. Quando Oshiyomi terminou de falar, ele já estava em pé diante do Chunin ferido. O homem, apesar do ferimento, ainda era rápido, como esperado de um Chunin. No momento em que viu Oshiyomi se aproximando, instintivamente sacou uma kunai para se defender, mas a lâmina de Oshiyomi era rápida demais. Antes que o homem pudesse sequer levantar a kunai para bloquear, a espada de Oshiyomi já havia descido. Num piscar de olhos, a outrora temida unidade de escavação de liberação da terra, famosa por aterrorizar as linhas de suprimentos inimigas, perdeu mais da metade de seus membros. Oshiyomi circulou o campo de batalha, com o olhar fixo no capitão do esquadrão. Se não me falha a memória, este era o mesmo que havia lançado o jutsu da Montanha da Terra antes. A maneira como a equipe se posicionou ao seu redor também sugeria que ele era o núcleo. Retire o líder e o resto desmoronará. No momento em que o capitão Iva sentiu os olhos de Oshiyomi sobre ele, um arrepio percorreu sua espinha. Aquela velocidade fantasmagórica, aquela energia avassaladora da espada, ele de repente percebeu exatamente quem estava enfrentando. Não havia como errar. Este homem era o infame Lua Prateada de Konoha Gekko Oshiyomi, aquele que supostamente enfrentou Anzo da Salamandra. Ao ver Oshiyomi se mover, o capitão sentiu uma sensação avassaladora de pavor. Sem hesitar, lançou-se em uma sequência de selos de mão, ativando um jutsu de liberação de terra para escapar do subterrâneo. Ele não tinha a mínima intenção de enfrentar Oshiyomi diretamente. Com um único selo, a terra sob ele amoleceu como lodo e o engoliu por inteiro. Ele tinha fé absoluta em suas técnicas de fuga da terra. Anos de treinamento rigoroso haviam aperfeiçoado suas habilidades. Certa vez, ele até usou essa técnica para escapar de uma liberação de poeira, técnica de desapego do mundo primitivo totalmente carregada de Noki durante um treino. Não tem como esse cara igualar essa velocidade no subsolo. Uma vez enterrado fundo suficiente, este campo de batalha seria seu domínio. Se Oshiyomi ousasse segui-lo, ele garantiria que o homem nunca mais retornasse. Com esse pensamento, o capitão olhou para cima, com a intenção de provocá-lo antes de desaparecer completamente. Mas ele congelou. Oshiyomi havia desaparecido. Onde? Não se preocupe em olhar. Estou atrás de você. A voz de Oshiyomi veio diretamente de trás dele. No mesmo instante, o leve clique da bainha de Mikazuki Muneshika ecoou no ar. Não. Uma percepção horrível passou pela mente do capitão no momento em que o mundo girava ao seu redor. Enquanto sua cabeça girava em meio à queda, ele viu seu próprio corpo, sem cabeça, ainda afundando na terra. Impossível. Esse tipo de velocidade é mesmo humana? Esse foi seu último pensamento. Mas ninguém jamais lhe respondeu. A velocidade normal de Oshiyomi, é claro, não era tão rápida. Mesmo com cintilação corporal, Shunpo e sua técnica corte da lua crescente, ele não conseguia se mover daquela forma. O que lhe permitiu aparecer instantaneamente atrás do capitão foi sua nova habilidade, Dança do Cisne Assustado. Isso lhe permitiu atravessar o próprio espaço, essencialmente um teletransporte. Em um único movimento, ele apareceu diretamente atrás do capitão do esquadrão e tirou sua vida. Sua cabeça bateu no chão enquanto o resto do corpo continuou a afundar, assim como a primeira pobre alma que morreu, confusa e desamparada. Com o capitão caído, Oshiyomi instintivamente olhou ao redor, apenas para contrair a boca em descrença. O campo de batalha estava cheio de buracos recém-cavados. Os membros sobreviventes da unidade de escavação nem sequer olharam para trás para verificar o estado do capitão. Todos eles já haviam fugido para o subsolo. Então essa é a lendária velocidade de Vagakuri, hein? Ele balançou a cabeça e murmurou com desdém. Sem hesitar, Oshiyomi ativou o segundo estágio da Dança do Cisne Assustado, retornando instantaneamente ao local onde sua energia de espada havia atingido anteriormente. Ele havia retornado à zona central da unidade de escavação. Mesmo que tivessem fugido, ainda não teriam chegado muito longe no subsolo. Desenhando Mikazuki Muneshika mais uma vez, Oshiyomi estreitou os olhos.
Se o chakra da natureza da Terra pode ser moldado em fios para reconhecimento, eu poderia usá-lo diretamente para ataque também? Um sorriso surgiu em seu rosto. Ele cravou a lâmina no chão novamente e começou a inundá-lo com chakra. Esse movimento, vou chamá-lo de Item Mitsurugi RY, tremor do dragão da Terra. Assim que ele falou, o chão sob ele começou a se mover. O conceito do movimento era, na verdade, simples. Baseava-se no flash do dragão da Terra do estilo Item Mitsurugi, mas combinado com o jutsu de superforça e o chakra da natureza terrestre. O flash do dragão da Terra original enviava uma energia de espada destrutiva para o chão, causando uma onda de choque de terra fragmentada que atingia os oponentes por baixo. Mas com a adição de superforça à equação, a técnica evoluiu. Em vez de um choque vertical, a energia da espada infundida gerou uma onda sísmica horizontal, irradiando-se de Oshiyomi como tremor de um terremoto real. A unidade de escavação ainda não havia cavado muito fundo. A maioria ainda estava escavando quando o choque atingiu. Eles presumiram que Oshiyomi não poderia segui-las no subsolo. Grande erro. Eles estavam familiarizados com esse tipo de flutuação de chakra, mas isso não significava que pudessem pará-la. Se tivessem se agrupado, poderiam ter tido uma chance de resistir. Mas Oshiyomi era aterrorizante demais. O primeiro instinto deles foi se dispersar, escapar e preservar o máximo de soldados possível. E isso selou o destino deles. Liberação da Terra. Técnica de endurecimento. Liberação da Terra. Formação rochosa crescente. Liberação de terra. Jutsu de solidificação de rocha. Eles usaram todos os jutsus defensivos que tinham contra o terremoto que se aproximava. Mas o jutsu de uma pessoa não foi páreo para a força do incansável fluxo de chakra de Oshiyomi. Em segundos, suas defesas foram destruídas. A onda de choque comprimiu camadas de rocha e solo, triturando seus corpos até transformá-los em polpa, achatados pela própria terra em que confiavam. Após 10 segundos, Oshiyomi finalmente retirou Mikazuki Muneshika. Não subestime esses 10 segundos. Naquele breve período, o terreno num raio de 500 metros foi completamente destruído. A terra ao redor dele parecia uma teia de rachaduras quebradas, fraturada pela força bruta de um terremoto localizado. É claro que o custo de tamanha devastação não foi pequeno. Controlar o terreno em um raio tão amplo por tanto tempo havia drenado quase um quarto de seu chakra total. Combinado com o chakra que ele já havia gasto rastreando o inimigo, disparando aura de espada, usando Shunshin e ativando a dança do cisne assustado, Oshiyomi havia queimado mais de 1/3 de suas reservas de chakra. Felizmente, ao contrário de Kakashi, cujo Sharingan o drenava constantemente, Oshiyomi tinha uma reserva de chakra naturalmente grande. Era ainda maior que a de Jiraiya. Mas ainda assim essa técnica não era brincadeira. Seu consumo era insano. Enquanto refletia sobre o quão absurdamente caro o jutsu era, e se lembrava de nunca mais usá-lo casualmente, ele ouviu vozes à distância. Shinku e o esquadrão de reforço chegaram. Graças aos marcadores que Oshiyomi havia deixado para trás, eles conseguiram localizá-lo rapidamente. Quando chegaram, foram recebidos por um campo de batalha em ruínas, e Oshiyomi parado no meio do chão fraturado sorrindo para eles. Você conseguiu. Ótimo. Faça uma varredura para ver se algum deles passou. Capítulo 219. Ninguém respondeu às palavras de Oshiyomi, o que deixou o ambiente um pouco estranho. Não que estivessem sendo desrespeitosos, na verdade, a cena diante deles era simplesmente chocante demais. Sinceramente, eles não sabiam o que dizer. Shinku foi o primeiro a se recuperar. Depois de ter presenciado tantos feitos milagrosos de Oshiyomi, ele criou alguma resistência. Engolindo em seco, Shinku apontou para o chão sob os pés de Oshiyomi e disse, incrédulo: Você fez isso? Meu Deus, esse poder é ainda mais exagerado que o da Tsunade. Oshiyomi fez um gesto deliberadamente humilde. Só uma técnica que criei por impulso. Consome muito chakra, inútil em combate real. Shinku revirou os olhos e não se deu ao trabalho de morder a isca. Oshiyomi era inegavelmente forte, mas também era descarado, e como ex-companheiro de equipe, Shinku não ia cair nessas bobagens. A essa altura, os outros atrás deles gradualmente recobraram a razão. Entre eles estava Senjukei. Aliás, a única razão pela qual o esquadrão conseguiu chegar tão rápido foi porque ele encontrou Shinku imediatamente e ajudou a reunir reforços. Oshiyomi-sama acabou de dizer, retardatários. Masaka, será que todos os membros da unidade de escavação foram eliminados? Diante do que Oshiyomi havia dito, Kei imediatamente considerou a possibilidade. Olhando para a terra despedaçada, uma imagem arrepiante da provável morte deles passou por sua mente. Ele estremeceu e rapidamente se virou para gritar atrás de si. Esquadrão de Libertação da Terra, desenterre tudo no subsolo, agora. Uma dúzia de usuários da Liberação da Terra deram um passo à frente obedientemente e começaram a formar selos de mão em uníssono. Liberação da Terra, Pântano do Submundo. Liberação da Terra, Núcleo da Terra em movimento. À medida que seu jutsu era ativado, a terra devastada lentamente se transformava em um vasto pântano lamacento. Então, com a ascensão do núcleo terrestre em movimento, o conteúdo escondido embaixo gradualmente começou a emergir. Depois de drenar um pouco da lama, todos puderam ver vagamente faixas de um vermelho vivo sangrando no pântano. E sob a lama tingida de sangue emergiram ossos retorcidos e quebrados, ainda agarrados a pedaços de carne. Os restos mortais estavam tão destroçados que não se assemelhavam mais a nada humano. Apenas os capacetes de aço deformados em suas cabeças ofereciam uma pista de suas identidades.
Eram os corpos da unidade de escavação que tantos problemas causará a Konoha. Ao ver isso, todos os reforços de Konoha ficaram sem palavras, com os olhos cheios de descrença. Shinku e Ken imediatamente instruíram os outros a começarem a contar os cadáveres. A contagem não demorou muito. Entre os corpos afundados na lama e os que já estavam na superfície, o total era exatamente 20. O que significava que nenhum membro da unidade de escavação havia sobrevivido. Todos haviam sido aniquilados apenas por Oshiyomi. Percebendo isso, os outros olharam para Oshiyomi com ainda mais admiração e admiração. Como esperado, a força de Oshiyomi-sama era realmente insondável. Iwagakure, escritório do Tsuchikage. Atrás de uma montanha de papéis mais alta que ele, Noki endireitou as costas doloridas com grande esforço. A tensão causada pelas longas horas curvado sobre documentos havia afetado gravemente os músculos da lombar. Ele esfregou a cintura dolorida e, soltando um suspiro agudo, murmurou frustrado. Então é assim que se sente envelhecer. Eu costumava passar dias sem dormir, lidando com papeladas sem problemas. Agora, mal consegui terminar uma pilha e já estou desmoronando. Olhando para a enorme pilha de relatórios à sua frente, Noki franziu a testa e, furioso, varreu todos eles da mesa. Financiamento, financiamento. Tudo que eles sabem fazer é pedir financiamento. O Daimyo está segurando firme os cordões da bolsa. O que eles esperam que eu faça? Tire dinheiro do nada? Ele soltou uma risada amarga. Falando nisso, eu tenho uma unidade que transforma recursos em dinheiro, a unidade de escavação. Todo o esforço que fiz para treiná-los valeu a pena, afinal. O dano que eles causaram nesta guerra deve ter dado uma baita dor de cabeça para Konoha. Ele suspirou novamente. É uma pena que não tenhamos mão de obra suficiente. Se ao menos pudéssemos trazer todos os suprimentos queimados de volta para Iva. Enquanto ele resmungava, um subordinado entrou de repente com pânico estampado no rosto. Tsuchikage-sama, notícias urgentes. O que é? Um relatório crítico da frente. Toda a unidade de escavação foi eliminada. Noki congelou. Por um momento sua expressão mudou visivelmente, de um sorriso calmo para pura raiva. Seu nariz vermelho e bulboso parecia prestes a soltar fumaça. Inconscientemente, ele estendeu a mão para agarrar o colarinho do homem, mas seu subordinado era alto demais para sua própria altura. Enfurecido, Noki imediatamente ativou a técnica da pedra leve pesada, erguendo o homem no ar. Mantendo o homem ao seu alcance, ele agarrou o ar onde sua gola estaria e rosnou. Diga isso de novo. O que dizia o relatório da linha de frente? O homem engoliu em seco, suor frio escorrendo pelo rosto, mas mesmo assim respondeu honestamente. Um relatório urgente da frente à unidade de escavação. Foi completamente destruída. Noki ficou tão furioso que quase jogou o homem para fora da sala. Ele se conteve apenas porque o subordinado era um dos seus. Ele encarou o homem com os dentes cerrados. Quem fez isso? Não me diga que o terceiro Hokage se envolveu pessoalmente? O subordinado estava encharcado de suor frio, mas não ousou enxugá-lo. Forçou as palavras a saírem, tremendo. De acordo com informações de nossos espiões, as linhas de frente de Konoha estão dizendo que toda a unidade de escavação foi eliminada por um único homem, Lua Prateada de Konoha. Eles estão praticamente adorando lá. Ao ouvir o nome Lua Prateada de Konoha, o cérebro de Noki zumbiu de raiva. Aquele maldito Gekoshiyomi de novo. Ele era realmente tão poderoso? Noki hesitou, lembrando-se de algo. Iga não havia especulado antes que Gekoshiyomi havia eliminado 37 shinobi durante a missão para capturar Tsunade? E agora, ele havia eliminado uma unidade inteira de escavação. Noki sabia o quão forte aquela unidade era, nenhum Jnin comum, nem mesmo um Jnin de elite, poderia destruí-los tão completamente. Será que esse Gekoshiyomi conseguiu chegar ao nível Kage? Quantos anos tem ele? Se os relatórios estivessem corretos, ele deveria ter apenas 26 anos este ano. Isso foi usando dados que presumiam que ele era 2 anos mais velho do que os candidatos típicos do exame Chunin. Na realidade, tanto Oshiyomi quanto o Sannin têm 24 anos agora. Um shinobi de nível Kage aos 26 anos? Isso é ainda mais assustador do que eu era naquela idade. Konoha já tem o terceiro Hokage no nível Kage, além do 9 caudas. Se eles adicionarem Gekoshiyomi, outro Kage. Não, esse Gekoshiyomi absolutamente não pode ter permissão para viver. Inicialmente, ele pensou que os assassinos do mercado negro poderiam eliminá-lo, mas parecia que ele havia calculado mal. Se fosse esse o caso, ele teria que pagar um preço alto. Pensando nisso, Onoki soltou seu subordinado e disse, vá buscar Igan para mim. Momentos depois, Igan apareceu e se ajoelhou respeitosamente diante dele. Tsuchikage-sama, por favor, dê suas ordens. A essa altura, Noki já havia recuperado a compostura. Olhou pela janela e disse com uma voz fria. A unidade de liberação de explosão não ficou fazendo barulho sobre querer se juntar à batalha? Ótimo. Deixe-os ir. A partir deste momento, Iwagakure e Konogakure iniciarão oficialmente uma guerra em grande escala. Você acompanhará a unidade de liberação de explosão na batalha. Você terá uma missão no campo de batalha, Gekoshiyomi. Não importa o que aconteça, derrube-o. Capítulo 220. Igan congelou por um momento. Será que agora estamos realmente entrando em uma guerra em larga escala? Nosso financiamento atual. Onoki esfregou as têmporas, sentindo uma dor de cabeça se formar. Não há como evitar. A fundação de Konoha parece ser muito mais profunda do que imaginávamos. Mesmo agora, não conseguimos avaliar com clareza a força de muitas figuras-chave em suas fileiras.
Danzo de Konoha, esse cara não é nenhum amador. A maioria dos espiões que plantamos desapareceu sem deixar rastros, e os que conseguem enviar relatórios, bem, são, em sua maioria, informações inúteis. O que é realmente assustador é o desconhecido. Ficou claro pelo seu tom que Noki tinha Igan em alta conta. Percebendo a expressão pensativa por trás da máscara de Igan, ele continuou. Entrarei em contato com o Kazekage de Tsunagakure. Se conseguirmos lançar um ataque conjunto, mesmo uma vila tão forte quanto Konoha não ousaria continuar se contendo diante de um ataque em duas frentes. A maioria de suas cartas ocultas terá que ser revelada nesta guerra. E mais importante, somente expondo toda a extensão de sua força poderei justificar a exigência de mais financiamento para a guerra. Aquele velho bastardo do Dain está em cima do muro desde que contivemos nossas forças. Preciso dar-lhe uma guerra, mostrar a ele que ainda vale a pena investir em Iwagakure. Ao ouvir Noki explicar as coisas tão claramente, um olhar de compreensão repentina apareceu sob a máscara de Igan. Entendo, Tsuchikage-sama. Ele se curvou mais uma vez respeitosamente e então desapareceu em um instante. Nas profundezas de Iwagakure, em uma rua deserta, Igan estava em silêncio com sua máscara ambu, soltando um suspiro silencioso. Este clã realmente é incapaz de viver como pessoas normais. Ele entrou em um beco estreito. O que o recebeu foi uma confusão caótica de crateras, marcas de queimaduras de explosões e o leve estrondo de detonações distantes. Igan levou a mão à testa, visivelmente preocupado. Só de pensar em ter que se comunicar com aquele grupo já lhe dava dor de cabeça. Este era o ponto de encontro da Unidade de Liberação de Explosão. Embora chamada de unidade, na verdade era um clã inteiro. A maioria dos membros deste clã possuía uma Kekkei Genkai conhecida como Bakuton, Liberação Explosiva. Aqueles que possuíam esta linhagem podiam imbuir suas mãos com chakra explosivo, reduzindo tudo que tocassem a pó. Este clã vivia para a destruição. Mesmo aqueles que não herdaram a Kekkei Genkai eram mestres em selos explosivos. Quando entediados, eles explodiam coisas só por diversão. Um dia sem o som de explosões os deixava nervosos e inquietos. Por esse motivo, eles não tinham muitos amigos. Afinal, quem quer fazer amizade com uma bomba ambulante? Imagine dois bons amigos brincando. Você bate no outro e diz, eu te odeio, e então, quando ele revida, a mão dele escorrega. Bum! Você explodiu. Linda cena, não é? Apesar de terem poucos amigos na vila, o povo de Iwagakure ainda os respeitava muito. Por mais excêntricos que fossem, eram guerreiros destemidos, a lâmina mais afiada do arsenal de Iwagakure. Inúmeras batalhas foram transformadas em favor de Iwa pela brecha criada pelas explosões deste clã. Pensando nisso, Igan atravessou o portão principal do clã Liberação de Explosão. Algumas crianças estavam na entrada, dobrando aviões de papel com etiquetas explosivas. Instintivamente, Igan se afastou alguns passos. Não se preocupe, Capitão Igan, disse uma voz. Essas etiquetas são de baixa qualidade, feitas para acostumá-los a manusear explosivos. Mesmo que explodam, não causarão muito dano. Era o chefe do clã, já esperando na entrada após receber a mensagem. Como comandante da Ambu, Igan conhecia muito bem sua identidade. Acenou com a cabeça e o seguiu para dentro da casa, sentando-se enquanto explicava a situação. Líder do clã Takekawa. Acabei de receber ordens de Tsuchikage-sama para que você traga os membros do seu clã e me acompanhe até a linha de frente em Amegakure para nos prepararmos para a batalha contra Konoha. Ao ouvir isso, os olhos de Takekawa brilharam. Esfregando as mãos com alegria, ele perguntou ansiosamente. Capitão Igan, isso é verdade? Estamos esperando por este dia há muito tempo. Igan deu uma pequena risada. É verdade. Espero que consiga organizar suas forças rapidamente. Partiremos amanhã de manhã. Não precisa esperar até de manhã. Takekawa disse isso sem aviso, e então bateu o punho na mesa ao lado dele. Bum! A pobre mesa de centro foi instantaneamente reduzida a estilhaços em chamas em uma explosão de fogo e fumaça. Felizmente, Igan percebeu seus movimentos com antecedência e usou um Shunshin no Jutsu, técnica de cintilação corporal, para se distanciar deles. Caso contrário, a onda de choque por si só poderia tê-lo mandado pelos ares. Antes mesmo que pudesse enxugar o suor frio da testa, Takekawa se virou e gritou a plenos pulmões. Todos vocês, homens com filhos, venham logo. Vamos entrar em guerra para explodir tudo. Assim que as palavras de Takekawa foram ditas, aplausos irromperam do pátio atrás deles. Cerca de 3 minutos depois, uma dúzia de homens jovens e de meia idade, com idades entre 20 e 35 anos, apareceram na porta de Ken, com os olhos brilhando de entusiasmo. Takekawa soltou uma risada alta e calorosa. Erguendo uma sobrancelha, virou-se para Igan e disse: O que você acha, Capitão Igan? Estamos muito unidos, não é? Igan podia sentir o suor acumulando-se sob sua máscara, mas conseguiu responder. A unidade de liberação de explosão faz jus ao seu nome. Já que todos estão prontos, vamos avançar. Enquanto Igan liderava a unidade de liberação de explosão para o campo de batalha, Tsunagakure e Konogakure já estavam em movimento. Após receber a carta de Noki, o terceiro Kazekage, Hinozuki, não hesitou em responder. A situação de Suna era indiscutivelmente ainda pior que a de Iwa. O Dain do Vento havia alocado apenas um orçamento fixo no início da guerra. E ele deixou claro, isso é tudo que você vai receber. Peça mais e você pode muito bem pedir a minha vida. A única vantagem real de Hinozuki para se aliar a Iwagakure veio dos recursos e do trabalho de base que seu mestre, o segundo Kazekage Shamon, acumulou ao longo dos anos.
Ele estava ainda mais relutante do que Noki em se envolver em uma guerra de atrito. Então, quando soube que Noki estava pronto para agir, concordou entusiasticamente. Suna começou a enviar um grande número de shinobi para a frente de batalha, preparando-se para coordenar com Iva um ataque duplo contra Konoha. Mas todos esses movimentos sutis não escaparam aos olhos atentos dos espiões de Danzo. Embora Danzo fosse certamente uma figura problemática nos assuntos internos de Konoha, quando se tratava de ameaças externas, sua rede de inteligência era formidável. Apesar de várias rodadas de mudanças de pessoal e expurgos políticos, alguns de seus espiões sobreviveram e conseguiram levar informações para Konoha. Graças a esses relatórios, Konoha rapidamente deduziu a iminente ação conjunta entre as duas grandes vilas. Konoha, é claro, não iria ficar sentado esperando. Com a confirmação de que a unidade de escavação havia sido eliminada, Konoha aproveitou a oportunidade para transportar grandes quantidades de suprimentos para a frente de batalha. A aliança com a Megakuri permaneceu forte. Com a entrega de comida, Anzo, o de Salamandra, finalmente estava em uma posição estável. Ele liderou uma equipe de 50 homens até a frente de Suna, prontos para confrontar Tio diretamente. Tsunade, que estava treinando ninjas médicos do lado de fora, também retornou ao seu posto a tempo. Jiraiya, que atualmente era o mentor de Nagato e dos outros, também recebeu a informação. Ele deixou claro, quando a guerra em larga escala começasse, ele apareceria no campo de batalha sem falta. Nesse ponto, era quase certo. A grande guerra estava prestes a eclodir. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.